Oi, gente. Bom dia, boa tarde ou até boa noite. Meu nome é Sara e eu vim dar a introdução à sociologia, vim explicar a sociologia para vocês. Bom, talvez vocês já tenham falado que filosofia e sociologia são a mesma coisa. Só que se a gente estuda como matérias separadas, então elas são diferentes. A filosofia, ela vai estudar o indivíduo. Ela vai estudar os conceitos de bem e mal na busca da verdade. Ela foca mais no indivíduo. Agora, a sociologia, como o nome já fala, a gente estuda a sociedade, a gente estuda as relações sociais, o comportamento social, os grupos sociais. Então, é uma disciplina que visa estudar isso. E quando é que surgiu a sociologia? A sociologia ela surgiu no século XIX para explicar as consequências de algumas revoluções que aconteceram no século XVIII. As principais foram a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Vocês vão estudar isso de forma mais aprofundada na história, mas, continuando, a Revolução Industrial teve início em 1760, teve como protagonista pioneira a Inglaterra, e a Revolução Francesa é até onde surgiu os termos de esquerda e direita, teve início em 1789. Essas revoluções, a revolução, ela traz uma mudança muito grande no meio em que ocorre. Então, essas revoluções, elas geraram mudanças nas relações humanas, como a força de trabalho, vida nas cidades, surgimento da noção das ideias de justiça, igualdade e direitos. E, então, por isso que a sociologia surgiu, para trazer explicações para isso. E, antes de começar a estudar as relações sociais e os grupos sociais, é importante a gente evitar preconceito e também tentar pensar no outro. Bom, agora o que é o ser social? Nós somos seres sociais. Isso significa que nós não sabemos viver isolados sozinhos, a gente vive em comunidade, em sociedade. O que a gente está vivendo é um grande exemplo disso, da pandemia, que todo mundo está afastado, é tudo pela internet, pelo EAD, pelas chamadas. Então, a gente não sabe viver isolado. É muito difícil manter a sanidade quando a gente não está em contato, não está convivendo com as pessoas que a gente costumava viver no nosso dia a dia. Mas a gente está batalhando para vencer e depois, mais para frente, vai voltar ao normal. Continuando, nós seres humanos somos diferentes. Cada um tem algo que se diferencia. Bom, é importante a gente falar desses dois conceitos de individualidade e o individualismo. O individualismo, ao contrário do diferente da individualidade, individualismo é o egoísmo. Agora, individualidade é a identidade da pessoa, aquilo que a faz diferente do outro. Bom, e o grande nome da sociologia é o Auguste Comte, que nasceu em 1798 e faleceu em 1857. Ele é considerado o pai da sociologia. Esqueci de colocar aspas, porque ele não é literalmente o pai, mas ele é considerado o pai da sociologia, nasceu na França, então ele é francês. Ele criou um projeto de sociologia em que ele comparava nós, seres humanos, com os animais. Um exemplo é a colmeia, a forma como a colmeia funciona. As abelhas, cada uma exerce uma função. E é assim também com os seres humanos na sociedade, cada um exerce uma função. É hierarquia. Embasamento. Embasamento é aquilo em que o Auguste Comte se baseava. Bom, ele se baseava nas ciências naturais e exatas e também no organicismo, que não é um termo, não é um conceito dele, mas ele se baseia nele.
O organicismo é enxergar a sociedade como um organismo vivo. Então, imagina o corpo. No corpo, cada órgão exerce uma função. E quando esse órgão deixa de exercer a sua função de forma correta, de forma normal, ele pode prejudicar o corpo. Então, é a mesma coisa com a sociedade. A sociedade seria o corpo e o indivíduo seria o órgão. O indivíduo até a família. Quando o indivíduo ou a família não está exercendo a sua função, eles podem prejudicar a sociedade. E também o Comte vai ver a sociologia como uma ciência do entendimento. Ele não vai ficar apontando como que a sociedade deveria ser. Ele vai definir a sociedade como ela é, a fim de mostrar os problemas da sociedade e também achar possíveis soluções para os problemas. Bom, e o positivismo? Auguste Comte também é o pai do positivismo, e o positivismo é uma doutrina filosófica inspirada no iluminismo. O iluminismo ele prega os valores de liberdade e igualdade. O positivismo ele propõe a valorização da razão e do conhecimento científico a fim de trazer progresso para a humanidade. Existem dois tipos: positivismo ortodoxo, que é visto como uma religião, e o positivismo heterodoxo, que é visto como uma doutrina científica. E o positivismo foi muito importante no Brasil. Ele contribuiu para o fim da monarquia, a proclamação da República, as ideias de liberdade e igualdade, e também para que o Estado se tornasse laico, que não possui uma religião. Bom, e por último, essa lei dos 3 estágios de Auguste Comte, ela vai falar que antes a gente explicava os fenômenos por meio dos mitos, das crenças e dos deuses. Então, esse é o estágio teológico. Só que com o tempo, durante os iluministas, como ele fala, a gente começou a explicar de forma racional. Então, esse é o estágio metafísico. E ainda tem o estágio positivo, que é de positivismo, quando a gente traz explicações científicas. É claro que o positivo são explicações racionais, assim como o metafísico, mas o diferente é que ele é científico, ele busca teorizar, busca provar. Isso é após os iluministas. Então, essa aula é bem rápida, eu vim trazer os conceitos básicos de sociologia, o que é, como surgiu, qual é o principal nome, que é o Auguste Comte. E existem vários outros sociólogos, nós temos sociólogos brasileiros, como Darcy Ribeiro, e entre outros. Mas é importante que vocês saibam a diferença entre filosofia e sociologia. E também, para estudar a sociologia, a gente tem que evitar os preconceitos. Então, eu desejo um bom dia de estudos para vocês e eu também vou passar exercícios desse assunto para vocês. E é isso. Bons estudos!